Então, com certeza os candidatos já estão se preparando para darem início a uma maratona que é mais curta que os anos anteriores, porém puxada com certeza. Olha só, um dos destaques do jornal O Dia de hoje foi que o protagonismo feminino na eleição pôde atrair votos de indecisos. E eu vou perguntar se ela concorda com essa opinião. A vice-governadora do estado do Piauí, Margarete Coelho, boa tarde, seja bem-vinda. Muito boa tarde, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui, o estúdio lindo. Tudo muito bonito, muito organizado. Parabéns. Muito obrigado. Vice-governadora, a senhora, na política, por ser mulher, se destaca nacionalmente, em especial aqui no nosso estado, por ser a primeira vice-governadora do Piauí. E eu pergunto para a senhora, ultimamente tem crescido o número de candidatas, seja como vice ou não. É uma tendência? É uma tendência natural. Primeiro, porque a lei já impõe isso, que os partidos lancem pelo menos 30% de candidaturas femininas. Depois também já a lei estabelece que 30% pelo menos dos recursos do fundo de campanha e do fundo partidário destinado a campanhas sejam gastos com mulheres. E a própria imposição do eleitorado. O estado do Piauí tem, em termos proporcionais, o maior número de mulheres eleitoras. Então, tudo isso termina por repercutir. E o movimento das mulheres, os movimentos das mulheres cada vez mais focados, cada vez mais cientes, né, de que a participação da mulher na política é cada vez mais importante. Então, os partidos que privilegiarem esse nicho, privilegiarem esse segmento, certamente terão um número maior de votantes. E você, quando abriu, você chamou a atenção para um ponto muito importante, a questão dos indecisos. A análise do número de indecisos, ela é muito interessante, é bom que os partidos façam. O maior número de indecisos são mulheres. Elas não se sentem representadas nos candidatos e, por isso, desestimuladas a votar. Isso também leva os partidos a darem privilégio às candidaturas femininas. Bem, dar privilégio não é bem o termo, seria se preocuparem, pelo menos, com o mínimo de candidaturas femininas. Porque, ao longo dos tempos, o eleitorado feminino é o que se mantém por mais tempo indeciso. E agora, né, as pesquisas já indicam que entre o número daqueles que dizem que vão se abster de votar, dos que não querem comparecer às urnas, são mulheres. Sinal de que não estão se sentindo representadas nos candidatos. Tudo isso é muito importante ser visto por quem está coordenando as campanhas políticas. Tivemos aí a primeira presidente do Brasil, Dilma Rousseff, que não foi muito bem sucedida, pelo menos nos finalmente da sua gestão, e parte da população questiona esse fato. Será que dá certo tantas mulheres realmente na política? A senhora acha que essa situação também pode contar na hora da escolha? Olha, acho que foi uma perda para o segmento das mulheres, né, para o movimento das mulheres, o impeachment da Dilma. Realmente foi, né, não há como negar. E o fato da Dilma ter sido impeachmentada da forma que foi, né, da forma como isso repercutiu na sociedade, aquele debate horroroso que foi feito, né, em muita medida muito homofóbico também. Veja, a popularidade do atual presidente Temer, ela está menor do que a da presidente Dilma. E ele não é vítima, né, dos memes, né, das piadas, dos xistes, como ela foi. Então, realmente, isso ficou muito claro para nós dos movimentos de mulheres. Mas não acho que o fato dela ter sido impeachmentada, ela não foi impeachmentada por questões de desonestidade, de corrupção, de nada disso. A questão dela foi política, né? Até porque o impeachment é mesmo um processo político. Então, ela tinha uma baixa popularidade. E isso terminou e perdeu, numa certa medida, o controle do Congresso Nacional, que pode também refletir no seguinte fato. É difícil mulher mandar, né? As pessoas não gostam de ser mandadas por mulheres. Mas hoje a mulher está cada vez mais preparada, está cada vez mais apta e cada vez mais consciente. E mais, dizer o que eu digo sempre, a ausência de mulher na política não é problema das mulheres. É problema da democracia. Nós vivemos uma democracia representativa e é importante que os segmentos da sociedade estejam representados ali. Então, como é democracia representativa e a metade da população não está representada? Metade da população é mulheres. A outra metade é mulher e negra.
E nós não estamos lá nos espaços de poder. Então, é um problema que tem que ser resolvido pelas vias democráticas. Dá para falar de machismo também dentro dessa democracia? Ah, mas claro que sim, claro que sim. A dificuldade enorme para as mulheres se lançarem na política, de ocuparem espaços dentro do partido. Isso é muito claro, por exemplo, quando os partidos, obrigados que são a terem pelo menos 30% de mulheres candidatas, eles lançarem mão de candidaturas fictícias. São mulheres, estão lá, mas de fato não são candidatas. Elas não pedem voto, elas não arrecadam recursos, elas não fazem despesas de campanha, elas sequer prestam contas. Ou seja, elas aparecem como figurantes, cumprem a lei de 30%, a cota de 30%, a cota legal de 30%, mas não vão pedir votos. Na prática, elas estão pedindo votos para os reais candidatos, que são os homens da família, né? São os filhos, são os maridos, são os sogros, elas estão lá, mas estão lá registradas, cumprindo a cota bonitinho. Eu vou citar como exemplo a rejeição da pré-candidata e senadora Regina Souza. Houve sim recentemente, né? Foi divulgado imensamente aqui, inclusive no estado, parte da população rejeitando a candidatura dela como vice ao governo do estado. E eu não lembro de ter ouvido falar de algum escândalo envolvendo o nome da vice-governadora Margarete Coelho, e nem de rejeição. Inclusive, a senhora já assumiu em diversos momentos, em diferentes momentos, o governo do estado na ausência do governador Wellington Dias. A que a gente pode atribuir? O que a senhora destaca como diferencial na sua gestão? Olha, eu fiz uma gestão extremamente participativa, né? Eu acho que você pode trabalhar a despeito do cargo de vice ser um cargo que muitos acham que é um cargo de mera expectativa de poder, é um cargo que fica ali, parece que você fica na espreita esperando o outro adoecer ou viajar para você assumir. E na verdade tem várias questões, você recebe salário público, você tem que trabalhar. Então eu me preocupei muito com a questão, vamos dizer, a questão mais intelectual do governo. O plano estadual de segurança pública, o plano plurianual de desenvolvimento sustentável do estado do Piauí, questões ligadas à previdência. Eu me preocupei mais com a aproximação da gestão, vamos dizer, das academias, de ver os estudos, de melhorar a qualidade de dados, porque eu só acredito em políticas públicas se elas estiverem baseadas em bons dados, em bons números, e esses números tiverem qualidade. E nós fomos trabalhar isso, né, para proporcionar isso, para que nós pudéssemos ter políticas públicas. Então, a despeito da quantidade de problema que a gente tem no Estado, nós temos, por exemplo, um plano de segurança pública que ainda não está em vigor, mas que já é premiado pela concepção dele. Nós temos a questão da segurança da mulher, o núcleo de feminicídio, o plantão de gênero, a campanha do Salve Maria, todos premiados, o nosso protocolo investigativo de feminicídio, políticas que estão premiadas, porque são políticas de ponta, são políticas inovadoras, em favor de determinados segmentos que são considerados vulneráveis, como, por exemplo, as mulheres e as meninas e meninos, né, que estão cada vez mais sendo vítimas de violência doméstica e de violência sexual. Então, acho que isso tudo fez um diferencial na minha gestão, na minha participação neste governo. A gente tem hoje na Assembleia uma quantidade, digamos, até bem representativa em relação às mulheres e mulheres que estão identificando, representando diferentes regiões do Piauí, vários municípios, desde o norte ao sul. Esse número, na opinião da senhora, deveria já ser maior? Ah, deveria, com absoluta certeza. Nós somos a metade do eleitorado, então devíamos também estar lá, se fosse para ser o que é justo, para ser representativo, para que a Assembleia fosse o reflexo da sociedade, deveríamos ser pelo menos 50%, né? Ou pelo menos 30%. Na minha legislatura, que foi a de 2010 a 2014, nós tínhamos 30% de mulheres. Nessa nós não temos. Então, quer dizer, a gente não consegue estabilizar, entendeu? A gente avança e retrocede, nós não conseguimos estabilizar a nossa representação. Mas eu vejo aí a lista das candidatas mulheres, acho que temos excelentes nomes, candidatas competitivas, candidatas que a cidadania pode confiar, né? Mulheres comprometidas com a nossa luta. E eu tenho certeza que terão um bom desempenho e a gente vai melhorar bem essa nossa representatividade. Por ser mulher, rapidinho, só para a gente encerrar, por ser mulher, eu sou suspeita, a senhora também, para falar, mas dá para a gente dizer que hoje a solução do país estaria nas mãos das mulheres? Eu diria que sim. Eu diria que sim, por um simples fato.
Primeiro, nós teríamos uma democracia mais representativa, mais igualitária. Só isso já é um avanço enorme. Isso diz do nível de desenvolvimento de uma população, de como ela é inclusiva e representativa da sociedade. E depois, no outro aspecto, que também, não vou aqui só puxar a brasa para nossa sardinha, não. Eu quero dizer o seguinte, hoje as mulheres têm muito mais anos de estudo que os homens. Então, se a gente for para aí, nós estamos muito bem preparadas para assumir esses espaços de poder. Ok, mais uma vez, muito obrigada pela sua vinda. Uma ótima tarde para a senhora. Muito obrigada a você, uma ótima tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade de conversar com esse público tão seleto, né, que vocês já estão formando aqui. Ok, boa tarde. Muito boa tarde. Olha, a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleice Hoffmann, esteve neste fim de semana aqui em Teresina, onde participou de ato na Zona Sul em prol da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.